Importante que as pessoas enxerguem isso, essa riqueza de natureza, riqueza natural. Essa casa, na verdade, ela está no quintal da antiga casa, que ocupava todo esse quarteirão. Essa casa foi feita por um arquiteto empírico. Tem umas sinalizações nessa casa de uma modernidade dos anos 70. E já tinha uma noção de Itália, de pergolado, nós almoçávamos aqui. O importante, eu acho, na arquitetura, no design, é dar encantamento para o que é banal já. O artista, o designer, o arquiteto, através de sombra e luz, volume, textura, ele tem que dar encantamento, porque senão vira só matemática. E esse encantamento traz a poesia, traz o envelhecer com beleza, que é atemporal. Que foi a base do que eu sou hoje, foi o jardim da infância, uma professora chamada Dona Lu. Lá ela me incentivava a pintar, a bordar, a trabalhar com massinha. Era a coisa que eu mais gostava. Eu ficava olhando o relógio do sol que tem na frente da escola, que acho um ícone na cidade. Era o cinema e a escola eram as janelas para o mundo. Todo domingo a gente ia à missa. Essa igreja é a referência também como arte. Eu ficava olhando os vitrais que foram importados da Itália, azul forte, o vermelho, ficava observando as cores, que era muito bonita essa igreja, é ainda. O Grêmio Literário e Recreativo Brotense. E tinha um espelho veneziano lindo. Tudo isso, meu olhar já foi absorvendo para que no futuro, né, como o Fernando falou, acho que deu origem ao que nós somos hoje. Meu pai era agrônomo, então ele nos ensinou qual planta queria no sol, na sombra, como ela cresceria. E conservar, sempre conservar. Nosso pai, ele tinha um ambientalismo nato. Eu acho que o que nós tentamos fazer sempre, hoje em dia no nosso design, é transportar todo esse retrato que a gente tem da infância, e mesmo na infância a gente fazia isso. Nós tentávamos não controlar, fazer uma natureza controlada, mas sim dar uma nova função. Por exemplo, fazer as espaçonaves de Mandacaru. Nós queríamos reproduzir essa natureza da nossa forma, com o nosso olhar do cinema. E era uma aventura, era um safari para ir a São Paulo. E a gente via todo tipo de animais, tamanduá, lobo-guará, ema, tudo isso acabou. E o que a gente tenta fazer no nosso pedaço de terra que herdamos é restaurar, né? O Brasil me fascina, sabe, pela dimensão continental. Eu sempre falo, eu acho que os nossos museus, né, entre aspas, são os biomas, os ambientes naturais que tem nesse país. Tem um deserto, tem o Cerrado, tem a Caatinga, a Mata Atlântica. A natureza é o nosso Louvre, é o nosso Guggenheim, eu sempre falo isso. E é importante isso ser preservado, né? Não ser deixado de lado. É importante que as pessoas enxerguem isso, essa riqueza. Aqui é a Catedral de Bambu, né? Nome que nasceu assim, sem intenção. É um templo, né? Eu imagino isso como um templo. Um templo vivo, né? Tem a natureza própria, a arquitetura da natureza. Primeiro foram os bambus e depois o Fernando teve a ideia de criar um lago aqui, um pequeno lago. Um espelho, né? Um espelho d'água, que atrai animais, sabe? Desde uma jiboia, siriema,
pássaros também, no final da tarde. Isso tudo a tendência é fechar, espero eu, e vai fechar, e criar tipo um duomo vivo. Então, a ideia também é usar esse material local, que é arenito, né? E fazer todo o mobiliário, ou seja com as árvores que caíram, que estão mortas, ou com essas pedras também, né? Acho que a pandemia, ela acelerou esse processo, que foi uma catarse, sabe? Como criar esse lugar para me curar a minha alma. A intenção é se tornar um parque para a cidade. Eu vejo a transplante do DNA dos móveis para a natureza, para uma escala maior. Um agigantamento dos nossos móveis em pavilhões. Muitas dessas árvores nós colocamos a origem dela, o nome científico e popular também. Todo esse coqueiral ele vai fechar e vai criar um silêncio para esse pavilhão aqui, que a gente imaginou como cristais que brotassem do chão com uma agave em cima deles, né? E ela funciona como meio um relógio do sol. Essa é a nossa poltrona favela, né? Ela é toda feita com pedaços de madeira e acho ela interessante porque ela nasceu com a observação de como as casas nas favelas, elas são feitas, a primeira coisa é um esqueleto, e aí ele é todo preenchido com pedaços de madeira, ele é feito assim, aleatoriamente, não tem um pensamento. Ela não vai na escola da Bauhaus, porque o Bauhaus, a escola Bauhaus, ela foi muito presente aqui nos anos 60, ela indica um outro caminho projetual, né? Do que aquela coisa racional, cartesiana. Eu vou muito a Brasília, gosto, acho um cenário no meio do Planalto Central, no coração, né, desse país-continente. Eu até fazia uns esquetes lá, uns croquis, tentando fazer a catedral como se fosse uma oca. E Humberto, de certa forma, isso foi quase que telepático. Ele viu um desenho meu, acho, mas nem gravou aquilo. E fez. E eu vejo muito da Catedral de Brasília. Foi pensado nisso, sabe, trabalhar com plantas. Eu acho que a riqueza, acho que maior desse espaço é poder a natureza aliada à arquitetura ou à arte. A ideia é de fazer isso, trabalhar com a natureza para educar as pessoas e seja um lugar de contemplação, porque aqui tem muitos animais silvestres. Eles vêm aqui porque nós conservamos isso, cortamos e plantamos já 21 mil mudas de árvores nativas. Todos esses materiais que construíram os pavilhões, eles têm uma relação com a nossa infância, né? O bambu, Fernando, a gente fazia teatro embaixo de um bambuzal, né? O mandacaru são as cercas dos nossos quintais, a palha também, o tijolo também, que foi parte da construção da nossa casa. Tudo tem uma relação com a infância, né? As plantas, as agaves aqui, que eu fazia objetos com elas. Os materiais são como personagens, à procura de um autor, né, citando Pirandello. E aí eu registro aquilo e fica um diálogo interno. E aí o passar do tempo, né, um dia vem a luz, sabe? Estará pronto para esse tipo de função, né? E a ideia também é convidar outros artistas para fazerem
como se diz? Residência. Residência aqui, né? Trabalhar com material local, né? Com essas árvores. Aqui já está tomando mais forma nesse lado de cá. E ela cresce até 5 metros de altura, então com o tempo vai fazer uma grande muralha verde. Imaginei nós dois, sabe? Eu acho que é um autorretrato. No infinito, no 8? É um retrato de nós dois, sabe? 2 irmãos, né, que se unem, né? Tem um biólogo que está trabalhando conosco, né, para criar esse parque também botânico, né? Parte dele vai ser para restauração, fazer um protótipo de como era a vegetação no início e transpor para outros lugares do Brasil, segundo a ideia desse biólogo. E um dia apareceu uma jiboia aqui, nesse lugar aqui mesmo. E eu falei para ele, ele falou, a jiboia é sinal que a mata, o lugar está se regenerando. Então foi um sinal tão do céu, né? Eu acho que o futuro é esse, essa aliança entre arte e biologia, botânica, né, a fauna. O futuro, acho que da arte vai ser muito direcionado com essa finalidade.